Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do IBS, tanto no Instagram quanto no Facebook do IBS. A gente vai falar hoje sobre PPOs, que são as práticas padrão ouro, que o IBS frequentemente, mais ou menos aí a cada 3, 4, 5 meses, lança uma nova PPO, que é um compilado de diretrizes baseadas em evidência científica, frente a um assunto, geralmente um assunto não muito explorado ainda pelas diretrizes usuais, né? Então, por exemplo, você nunca vai ver a gente fazendo uma PPO óbvia de, sei lá, identificação do paciente, porque a gente já sabe que isso tem bastante literatura sobre. Então, a gente sempre escolhe fazer PPOs sobre temas que ainda não são muito consolidados, tá? Então, a gente reúne aí as melhores evidências que são votadas, seja nos nossos eventos, seja pelo nosso comitê científico, ou outros parceiros, né, outros especialistas, e a partir daí a gente compila todas essas diretrizes e faz um documento formal. Então vamos lá, vamos começar então pela PPO número 9, todo mundo baixou a PPO, espero que tenham baixado, tá? Se vocês não baixaram, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook do IBS, vocês têm os links para baixar as PPOs, tá? Clarinha, se você puder colocar pra gente aqui, pelo site, né, o link de como eles fazem para baixar a PPO também ajuda. Mas depois que eu terminar aqui, eu posso escrever para vocês essa informação, tá? Então vamos pela primeira, que é a PPO número 9, que é sobre práticas de cuidado integrado, né? O cuidado integrado que cada vez mais tem sido o foco dos eventos internacionais. O evento da ISCO esse ano, que vai ser na África do Sul, que eu estarei lá também para trazer as novidades para você. O grande tópico, o grande centro vai ser cuidado integrado. Então, só para vocês terem noção que é um assunto que vai ser voga aí por muito tempo. E quando a gente falou no ano passado bastante, né, sobre a experiência do paciente, cuidado integrado ao paciente, a gente já estava, né, acompanhando aí o que a ciência da segurança do paciente e outras ciências aí estão trazendo pra gente. Então vamos lá, vamos falar primeiro dessa prática. A gente vai gastar mais ou menos aí uns 10, 15 minutinhos por prática, são 3, tá? Onde a gente vai ler rapidinho cada uma delas, eu não vou ler integralmente, mas eu vou trazer pra vocês o conceito. Então vamos lá. Cuidado integrado significa um cuidado que é coordenado, um cuidado que é contínuo, tá? Ele não é fragmentado. Hoje, se a gente for pensar no nosso cuidado usual, né, que a gente tem, principalmente no Brasil, ele é extremamente fragmentado. Então, eu estou com uma dor no joelho, vou direto para o ortopedista. Estou com um problema de visão, vou direto para o oftalmologista. E esses cuidados, essas assistências, elas são extremamente fragmentadas. Uma assistência não conversa com a outra, né? Isso não só no nível ambulatorial, mas quando a gente fala também de atenção, né, não só primária, secundária, terciária. Os hospitais não conversam com a atenção primária, os hospitais não conversam entre si. Então, a questão do prontuário eletrônico universal em todo o Brasil ainda é, né, uma coisa que está engatinhando aí devagarzinho. Então, a gente não tem esse cuidado integrado, mas a gente pode melhorá-lo cada vez mais. Então, o número 1 aqui da PPO do cuidado integrado é diminuir a fragmentação dos serviços prestados, né? Então, tentando fazer uma configuração, pelo menos na sua organização, você pode melhorar isso. Como é que você pratica a integração entre os processos? Será que a emergência está conversando bem com a UTI? Que está conversando bem com o centro cirúrgico? Que está conversando bem com o atendimento ambulatorial? Como é que esses processos todos se integram para garantir a continuidade desse paciente, a continuidade assistencial? Como é que o meu hospital se integra com o restante da comunidade no sentido de referências e transferências, né, da melhor forma, transmitindo informações de maneira segura, né, garantindo o transporte seguro, enfim, tudo isso é a integração do cuidado. Combinado? Vamos para o número 2. Estabelecer uma abordagem proativa do gerenciamento de casos voltado para pacientes de alto risco, né? Então, aqui a gente envolve suporte médico, suporte de enfermagem, suporte multiprofissional. Então, aqui a gente vai identificar quais são as populações de alto risco na nossa organização
Então, por exemplo, na minha organização, os pacientes de alto risco são os pacientes incluídos no protocolo de sepse. Ou na minha maternidade, eu vou gerenciar os casos de mães, né, que tem aí um risco de parto prematuro. Então, você vai ter que identificar o seu perfil epidemiológico, identificar quais são esses pacientes de alto risco e começar a fazer a gestão dos casos, né? E gestão de casos não é só gerenciar protocolo, né? Não é só olhar lá de cima os números uma vez por mês, é gerenciar o caso, cada paciente individualmente, de forma multidisciplinar, de forma global, garantindo então a continuidade, a integralidade desse cuidado. Tudo bem, gente? Num outro momento a gente pode abordar o que é gestão de casos aqui com mais ênfase, mas por hoje eu só vou citar que ele é importante, tá? Vão anotando aí, não esqueçam de sempre participar das lives com um caderninho, porque a gente fala bastante coisa e nem sempre dá pra gente aprofundar em tudo, então é importante vocês anotarem para vocês depois até procurarem informações sobre. Número 3, prover sistemas que facilitem a tomada de decisão compartilhada. Então, compartilhada entre membros da equipe e paciente e cuidador. As relações com a equipe, né? A multidisciplinaridade. Os sistemas de apoio da organização. E o compartilhamento de poder e potencial de inovação. Então, os sistemas todos, não só o sistema informatizado, né? Mas os sistemas de comunicação, formulários, comunicação entre processos, todos eles têm que estar formatados, idealizados para garantir tudo isso que a gente falou, tá? Uma tomada de decisão compartilhada. A própria política de consentimento informado, por exemplo, ela já tem que ter esse olhar, né? Como é que eu tô compartilhando informações com o paciente e família para que eles tomem junto com o médico e junto com a equipe a melhor decisão, certo? Número 4, prestar cuidados coordenados, né? Sistemáticos, previsíveis, onde todo mundo saiba o que vai ser feito como próximo passo, né? Não, sem achismos. E esse cuidado coordenado ele tem que ser baseado em documentação, que seja coordenada e não fragmentada, comunicação entre médicos e paciente e família, né? Principalmente o médico, que é o foco aí do plano terapêutico, sensibilização, profissionais-chave, e aqui de novo a gente fala do gestor de casos como uma pessoa bastante importante, e o planejamento e segmento da alta, tá? Então, planejar a alta e fazer um segmento pós-alta, não só para controle de infecção, mas para outros detalhes também. Isso é muito, muito importante, tá? Então, quando a gente fala de continuidade, de cuidado, integralidade do cuidado, a gente está falando da pré-internação, internação e pós-internação, ok? Então, vamos lá. Falamos aqui dos 4 itens, mas são 10 da prática de APPO de cuidado integrado. Então, vamos lá. A 5, apoiar pacientes, famílias, comunidades a participarem no desenvolvimento de serviços e prestação de cuidados. Por exemplo, você vai realizar uma campanha para adesão medicamentosa, faz de conta, né? Você precisa ensinar os pacientes diabéticos, hipertensos, etc., ou que fazem uso de anticoagulantes, você precisa ensiná-los a fazer a gestão medicamentosa ao longo, né, dessa alta. Então, em casa, com o cuidador. Como é que você vai fazer isso? Em geral, a gente faz isso. Se eu estiver errada, vocês me digam. Mas, em geral, quem faz isso, quem planeja essa educação são os próprios profissionais de saúde e só. Né? Eu acho que o paciente deve estar precisando dessa informação. Eu acho que, se eu fizer um folheto com essa figurinha, vai chamar atenção. Eu acho que, se eu fizer um evento aqui uma vez por ano, chamar a comunidade, isso vai ajudar. Será que eu tô tendo as estratégias certas? Então, hoje, cada vez mais, principalmente na Europa, principalmente aqui na Austrália, que tem essa questão do cuidado integrado muito sólida, a gente tem grupos de pacientes, grupos de cuidadores e família participando do design, não só de projetos de educação, mas projetos físicos e estruturais dos hospitais, da gestão de casos, enfim, cada vez mais eles chamam pacientes, comunidade, grupos para participar deste design, tá? Então, fica aí a dica para a gente articular como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente começa a chamar esses pacientes para participar, tudo bem?
Número 6, fornecer educação e intervenções de apoio para aumentar o conhecimento, habilidades e confiança dos pacientes no gerenciamento da sua doença. Então, que tipo de educação e que tipo de intervenções você vai articular para que esse paciente seja o mais educado possível e não tenha aí um alto índice de reinternação. Então, a reinternação vai ser o principal foco para você gerenciar se você está fazendo uma educação efetiva ou não. Se esse paciente está voltando demais na sua emergência por causas relacionadas à não adesão, à não educação, etc., você tem aí uma bandeirinha vermelha onde você pode estar atento e melhorando a sua assistência, tá? Melhorando a sua educação. 7º, trabalhar com o departamento de TI, Tecnologia da Informação, para identificar ferramentas a serem implementadas na integração do cuidado. Por exemplo, referenciamento eletrônico automático desse paciente. O paciente com tal perfil, com tal doença, com tal característica, ele já tem uma referência automática para assistência social. Olha que mágico, olha que legal. O paciente que entrou no protocolo de IAM, ele vai ter ali uma informação, um input para que o farmacêutico clínico visite-o, sem precisar daquela coisa da busca, né? Hoje os profissionais, eles ficam buscando aí de uma maneira muito manual, muito arcaica, onde estão esses pacientes que eles devem monitorar. Isso e às vezes passa, né? Os critérios de elegibilidade nem sempre são cumpridos. E a gente tem aí, né, pacientes que deveriam entrar no protocolo de sepse não entram, pacientes que deveriam entrar no protocolo de IAM não entram, né? Então a TI pode ajudar bastante nisso. Olha a Clara falando, isso foi abordado no curso de hoje, do Christian Hart, como estruturar um escritório de experiência do paciente. Que legal, eu já tô sabendo que esse curso foi ótimo, mais uma vez um super sucesso aí do IBS, né? Legal. 8. Implementar processos projetados para melhorar a continuidade dos cuidados, por exemplo, fluxos de cuidado. Então, não enxergar mais o seu hospital, a sua clínica, como vários pacotinhos, vários processinhos separados, né? A gente está falando aqui de linha de cuidado, a linha de cuidado cirúrgico, a linha de cuidado clínico, a linha de cuidado crítico, a linha de cuidado materno-infantil, seja lá quais linhas de cuidado você tem, é interessante você mapear essa linha, por onde são as entradas do paciente, por onde ele passeia, né, ao longo dessa assistência e quais são as saídas, tá? A partir disso você consegue identificar gaps, melhorar, diminuir retrabalho, ok? 9. Educar a equipe no uso do fluxo integrado de atendimento. Incluir uma revisão regular para avaliar o nível de adesão. Então, falamos de tudo, né? Da importância do cuidado integrado, educação, olhar as linhas de cuidado. Agora, aqui no 9, a gente está falando, ok, defini tudo isso, implementei tudo isso, mas se eu não educar a minha equipe, se eu não tiver uma sistemática de ensinar essas pessoas desde a admissão, desde que elas são incluídas na minha equipe, a olhar o cuidado integrado como algo que parte da minha organização, parte da minha cultura, a gente vai ter rapidamente uma queda, né, dessa cultura. A gente não vai conseguir sustentar o cuidado integrado como algo importante, como algo que faz parte aí da nossa organização, ok? A Clara colocou aqui, mapear todas as linhas de cuidado como importante. Muito bem. Regiane, bem-vinda, Salvador. E 10ª e última estratégia aqui da PPO de cuidado integrado, transformar a abordagem tradicional da relação paciente e profissional numa parceria em que o paciente é um participante ativo dos seus cuidados. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente ensina o paciente a participar do seu cuidado, não só na alta, né, mas durante esses dias que ele vai ficar internado, ele tem que ser participante em falar, enfermeira, a minha medicação das 2 horas não foi dada, já são 3. Enfermeira, o auxiliar de enfermagem, técnico, médico, enfim, engraçado, eu já tive um evento desse notificado uma vez, né, que eu fiquei sabendo, mas assim, o paciente identificou que a medicação que estava sendo infundida tinha uma cor diferente da que ele estava acostumado a ter, né, a ter infusão, e realmente estava errado. Foi ele que falou, mas não era transparente, era amarelo claro, isso aqui não é a medicação que eu sempre tomo. E aí foram rastrear, realmente ele identificou que a medicação tinha sido trocada. Ele pode ajudar a identificar, opa, eu não sou Sebastião de Souza, eu sou Sebastião Silva, né? Então, em todos os passos da segurança do paciente, o paciente tem que ser empoderado a participar. Certo? Camila falando, isso faz parte da experiência do paciente. Ele é o centro do cuidado. Ele é o centro do cuidado, sim.
Muito bem, gente, falamos então da primeira PPO, vamos para a segunda, que eu tenho certeza que impacta em todos vocês, que é a questão do estresse e do burnout, né, cada vez mais impactando aí na questão da fadiga, frustração, um clima organizacional ruim, né? Uma liderança que não coopera, um dimensionamento inadequado, excesso de trabalho, enfim, burocracias demais, o quanto isso não está impactando para que a saúde mental, né, dos colaboradores esteja ok, né, não esteja em dia. Então vamos lá. Primeira parte da PPO. Desculpa, gente. Primeiro, item da PPO número 10. Criar estratégias para garantir o bem-estar mental dos funcionários, tais como suporte do supervisor, né, do líder, reuniões internas regulares entre pares para promover a colegialidade. Então, as pessoas precisam ser colegas, as pessoas precisam se integrar, né? Quantas e quantas vezes, certa vez, eu até dei um depoimento aqui no meu Instagram e Facebook pessoal, não, Fernando Ives, o quanto hoje eu vejo a enfermagem como parceira, né, efetiva e essencial da farmácia, né? Eu até citei, olha, quando eu me formei, né, comecei a trabalhar em hospital, eu costumava brigar muito com a enfermagem, eu sou farmacêutica, e eram brigas homéricas, né? Você não administrou certo, você não fez isso certo, e um ali brigando com o outro o tempo todo, a farmácia não dispensou no horário ok. E hoje a gente vê, né, o quanto isso é desgastante, o quanto isso não leva a nada, e a gente tem que ter um cuidado em tratar os nossos colegas de maneira adequada, de maneira a agregar valor, de maneira não a criticar, mas entender quais são as dificuldades. Por que a enfermagem está administrando errado? É culpa delas ou é culpa da farmácia que não orientou? Aí você começa a fazer a meia-culpa e fala, opa, eu tenho participação nisso. Se eles não estão cumprindo, talvez eu, como farmacêutica, não tenha orientado, né? Então a gente começa a ter uma colegialidade um pouco mais assegurada. Segundo, promover atividades e estratégias que façam com que os colaboradores encontrem um sentido para o trabalho que realizam. O sentido de trabalhar num hospital, numa clínica, num laboratório não pode ser apenas financeiro, não pode ser apenas o salário no fim do mês, sendo que o funcionário passa ali 30 dias, né? Sem contar os fins de semana, mas um mês inteiro passando mal, tendo palpitação porque o chefe dele é intragável, tendo problemas porque ele não consegue buscar a filha na escola, o horário não é flexível, tendo problemas porque o filho tá com febre em casa e eu não pude faltar. Então, assim, a gente tem que ter um foco de prover um ambiente que seja saudável, porque ambientes saudáveis geram pessoas felizes prestam uma assistência mais adequada, certo? 3. Implementar um programa de coaching para esclarecer valores, metas profissionais e pessoais, além de estratégias para acessar os pontos fortes individuais e reformular o pensamento negativo dos colaboradores. Um programa de coaching significa que você pode fazer um coaching pessoal, então pessoa por pessoa, pode fazer também um coaching em grupo, a fim de desenvolver aspectos comportamentais específicos nas pessoas. Então, por exemplo, você pode juntar ali 2, 3, 4, 5 líderes e fazer um processo de coaching em liderança, né? Onde um profissional geralmente de psicologia, um profissional né, que tenha uma expertise em coaching, consiga identificar claramente onde estão os gaps comportamentais dessas pessoas e orientar essas pessoas ao longo, muitas vezes, de meses e meses, a aprimorar essas questões e trazer aí um comportamento mais adequado. E um comportamento mais adequado tem aí seus impactos em todos, né? Se eu sou líder e tô sendo menos autocrático, tô sendo menos exigente demais, eu tô sendo menos burocrático, eu vou ter um clima mais adequado junto a toda a minha equipe. 4. Os administradores hospitalares devem ter como prioridade fornecer um ambiente para cuidar do público que atendem e, para isso, precisam fornecer intervenções para atender ao bem-estar e melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde. Então, aqui no 4, a gente está falando aqui da alta liderança,
né? Os administradores, os gestores, os CEOs, presidentes, o alto escalão do seu hospital, da sua clínica, ele tem que estar envolvido sim em melhorar a qualidade do clima organizacional e a qualidade das condições de trabalho. Isso envolve estrutura física, isso envolve ali um local para descanso, isso envolve uma adequação, né, da carga de trabalho, do dimensionamento. Tudo isso tem que ser olhado com muito carinho. E isso parte também do fortalecimento de uma gestão de pessoas, uma gestão de RH, que se empodere e possa tomar decisões de forma adequada, sem só abaixar a cabeça para aquilo que a alta liderança quer, né? Então, não é só lucro, a gente tem que cuidar das pessoas. 5. Os líderes podem fornecer apoio físico e emocional aos membros da equipe. Reconhecer o valor de seu papel, entender a natureza estressante do trabalho. Programas de equilíbrio entre vida pessoal e profissional podem fornecer estratégias para prevenir e gerenciar o estresse de trabalhar num ambiente de saúde intenso. Então, aqui é empoderar o líder como um mini coach, como a pessoa que vai coordenar um ambiente físico e um ambiente emocional adequado para a sua equipe, né? Trazer prazer no trabalho. A Isabel colocou aqui muito bem, né? O IHI hoje fala muito do joy at work, prazer no trabalho, o quanto isso é importante, o quanto isso melhora sim a segurança do paciente, melhora sim a assistência prestada. Número 6 da nossa PPO, aqui de Stress e Burnout. Estratégias para se recuperar do estresse, do burnout, devem incluir os passos. E aí, isso aqui tem que ser sistemático e ter um conhecimento de todos. Então, esses passos, eles têm que acontecer sempre, né? Toda vez que você identificar que a sua equipe ou que um membro está ali no limite psicológico, né? Quase no burnout ou já no burnout. Então, fazer uma pausa e pedir ajuda. Identificar e ter a oportunidade de se lamentar por perdas. Então, a perda de um paciente, a perda de um familiar, né? Confrontar a negação e o cinismo, o quanto o cinismo é prejudicial dentro da organização. Olha que interessante, né? Por que a gente está aqui numa PPO científica falando em cinismo? Porque o cinismo, ele está enraizado nas nossas relações. As pessoas, muitas vezes, elas são soberbas, elas são cínicas, elas ignoram o valor da saúde mental, o valor do burnout, o valor do estresse. E isso pode impactar ainda mais no colaborador. Reconhecer as limitações da pessoa, limitações profissionais, limitações mentais, limitações emocionais. Estabelecer limites pessoais, então assim, eu vou até aqui, isso aqui eu não sei fazer, eu não vou fazer mesmo, isso aqui é ato médico, né, e isso envolve algo muito sério. Então, enfermeiros fazendo papéis de médico, farmacêuticos fazendo papel de nutricionista, e aí é uma salada russa, né, o tempo todo a gente tá ali fazendo um mix de ações que não são nossas. Alimentar-se, aprender a usar ações para reduzir o estresse e empregar estratégias de resolução de problemas para evitar desgaste futuro. Então, temos um problema de relacionamento, de comportamento, de estresse, de burnout, vamos tentar resolver ele agora, porque senão isso vira uma bola de neve e a gente vai cada vez mais piorando a relação, até que o profissional saia da empresa e a gente não fique sabendo nem por quê. Ele simplesmente, chegou no limite e saiu. Ou foi afastado por depressão, foi afastado por síndrome do pânico e qualquer outro item relacionado à saúde mental. Bem sério. Muito bem, um monte de informações aqui, um monte de gente comentando. Acho que, com certeza, o stress e burnout é uma PPO que impacta muito. Estimular que os colaboradores aceitem a si mesmos exatamente como são. Admitindo honestamente sua fragilidade, fracassos e fadiga, de forma a serem capazes de substituir a negação, o cinismo e o medo pela aceitação, alegria e esperança. E aqui eu diria para vocês que principalmente pro grupo médico, para os médicos, isso vale muito, né? Os médicos, eles são ensinados na sua graduação a serem sempre, sei lá, quem falar que eu falei, eu nego, mas serem perfeitos, vai na sua assistência, eles não podem errar de maneira alguma, eles têm esse peso, essa carga muito, muito grande. Isso faz com que muitos médicos hoje sejam afastados por problemas mentais, e os índices de suicídio no mundo inteiro relacionado a médicos é muito grande. Já na graduação, né, os médicos que estão se graduando, muitos deles hoje sofrem aí
o estresse e vão se suicidar, porque isso não é manejado. Ok? 9, penúltima. 8. Identificar os problemas institucionais que geram estresse e tomar medidas para aliviá-los, como descrições de funções pouco claras. Então, qual é a função mesmo? Isso não está descrito no meu cargo, né? Expectativas de trabalho que não batem com o que está acontecendo. Hierarquia, né? As questões de hierarquia muito ambíguas. Reconhecimento e recompensas muito escassos, então ninguém está valorizando o meu trabalho. Ambientes caóticos ou de alta pressão, então vai trabalhar ali dentro da farmácia dispensando medicamento para você ver a loucura que é aquilo lá. Vai trabalhar dentro da emergência com sangue voando para tudo quanto é lado. A gente tem dentro da assistência ambientes extremamente caóticos e a gente precisa melhorar e focar principalmente esses ambientes na questão do stress e burnout. Dinâmica interpessoal destrutiva, relações entre pares, relações entre líderes e liderados, incompatibilidades nas atribuições de trabalho e práticas éticas duvidosas, né? Se eu não confio na ética da minha organização, para onde eu vou? Como é que eu me sinto bem trabalhando aqui, sendo que eu sei que pessoas são enganadas, que a operadora é enganada, que o paciente é enganado, que eu falo que eu tô fazendo uma assistência, mas eu tô fazendo uma assistência mais frágil. É bem complicado. 9, penúltima. Implementar estratégias de intervenção contra o burnout, dirigidas a cada pessoa em risco. E aí, na 9 aqui, a gente cita várias estratégias de manejo disso, tá? Não vou citar todas, mas vocês podem ler depois. E 10ª e última, prover um programa de comunicação consciente através do ensino do mindfulness. Quem esteve no Master Labs e participou da nossa aula de mindfulness, eu tenho certeza que não vai mais esquecer essa aula pro resto da vida. Então, mindfulness é você estar centrado no ambiente presente, no agora. Você não vai ficar focado no passado, porque o passado está muito ligado à depressão, e você não vai estar ligado no futuro. O futuro é muito ligado à ansiedade. Viver o agora, viver o momento oportuno, agradecer, ter gratitude e encarar o dia de hoje como um presente, como algo que é o que você tem agora. Você não tem o passado e você não tem o futuro, você tem só o presente. Então, você ter estratégias para trabalhar mindfulness, existem vários trabalhos científicos que confirmam quando isso é praticado de maneira realmente firme e valorosa dentro da nossa organização, os níveis de burnout, os níveis de estresse são eliminados ou eles diminuem demais, ok? Nossa, como eu tô falando bastante. Vamos lá, vamos para a última PPO, que hoje a gente tá com muito assunto. Quem que tá falando aqui? Genilda, reconhecimento é muito importante. É isso mesmo, muito, muito, muito. Bom, governança clínica. A gente ouve falar de governança clínica já há quantos anos aí no Brasil, né? Eu diria que a primeira vez que eu ouvi falar de governança clínica talvez tenha sido em 2006, quando eu comecei a entrar pro mundo da avaliação de sistemas de gestão da qualidade, né? Eu como profissional, eu não tinha conhecimentos nem básicos do que era governança clínica. Então, a gente resolveu escolher esse tema porque toda instituição, independente do tamanho, se ela é um microlaboratório, se ela é uma clínica de vacinas ou um mega hospital, ela precisa implementar essas práticas, certo? Então, primeira prática padrão ouro de governança clínica: integrar os sistemas de segurança e qualidade aos processos de governança, então principalmente a alta direção, para gerenciar ativamente e melhorar os cuidados de saúde para os pacientes. Então, hoje, assim como a gente tem fragmentação na assistência prestada, a gente tem fragmentação também nos núcleos administrativos da organização. Então, a alta direção muitas vezes não conversa com a gestão da qualidade, que não conversa com o núcleo de segurança do paciente, que não conversa com a CCIH, que não conversa com as outras comissões interhospitalares. Enfim, cada um no seu quadradinho e ninguém se unindo para prestar uma melhor assistência, uma assistência mais segura, tá? Então, essa integração é a prática de governança número 1, tá? Procure estratégias para melhorar isso na sua casa, na sua organização. 2, assegurar que a força de trabalho tem as qualificações,
habilidades e supervisão certas para fornecer assistência segura e de alta qualidade. O quanto a nossa governança está preocupada com uma gestão de pessoas efetiva, com uma gestão de pessoas empoderada, com o processo de seleção, admissão, integração, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho e demissão claros, fortes, né, e adequados ao tipo de profissional que eu quero ter na minha organização. Muitas vezes a minha cultura organizacional é muito frágil, porque o tempo todo, né, profissionais entram e saem da minha organização. Eu não tenho nem tempo de trazer a cultura para dentro do aprendizado, né? 3. Estimular a liderança, o planejamento antecipado, principalmente pelos líderes, e orientação à organização, especialmente em termos de desenvolvimento de uma cultura estratégica e de segurança, né? Então, desenvolver a cultura da segurança na organização é mais do que estratégico, isso faz parte da governança clínica, sim. E desenvolver líderes que saibam planejar e executar e identificar fragilidades e melhorar o tempo todo, né? Ter uma melhoria contínua é mais do que estratégico. 4. Avaliar o desempenho clínico através de práticas baseadas em evidências. Então, por exemplo, quando eu aplico uma PPO na minha organização, eu estou trazendo para a minha organização práticas que são baseadas em ciência. Quando eu implemento um protocolo de sepsis na minha organização e procuro as evidências mais adequadas e as mais consensadas, né, pela expertise científica, eu estou trazendo essas melhores evidências. Fluxos de cuidados clínicos, né? Garantir que eu tenha aqueles fluxos que eu falei lá no cuidado integrado, o fluxo do atendimento cirúrgico, o fluxo materno-infantil, o fluxo pediátrico, o fluxo geriátrico, seja lá quais fluxos eu tenho na minha organização. Identificá-los faz parte também da governança clínica. Modelos clínicos de atendimento, né? Você ter essas linhas de cuidado bem consensadas e modeladas. E sempre pensar em custos também, né? Entender esses fluxos como... Eu formalizei esses fluxos para que eu o tempo todo critique se esses fluxos estão adequados, seguros e com menor custo. Vamos para a prática número 5 de governança clínica. Gerenciar o risco clínico através de sistemas de gerenciamento de incidentes. Então, existe um fluxo de notificação, identificação e tratamento de incidentes, eventos adversos dentro da minha organização, um fluxo que funcione, né? Eu monitoro esses eventos adversos, né? Não só aqueles que causaram danos graves e tal, mas mesmo aqueles que são quase erros, né? Os near misses, como é que eu gerencio para que aquilo, numa próxima vez, não cause um dano no meu paciente. Investigação clínica e análise de causa raiz. Então, eu posso fazer auditorias internas, auditorias clínicas, eu posso ter ferramentas aí simples ou mais complexas de análise de causa raiz, então, desde um Ishikawa até um protocolo de Londres, né? Que tipo de ferramentas eu tenho para fazer isso funcionar. E melhoria contínua da qualidade. E olha que interessante, isso aqui não fui eu que coloquei, isso aqui vem de um dos trabalhos que foram citados, a acreditação. Então, cada vez mais a acreditação é entendida como um modelo de sistema de melhoria da qualidade, onde você começa a criar uma cultura de segurança e qualidade dentro da sua organização que visa sempre a melhoria contínua. Então, cada vez mais, né, vocês que são acreditados, estão passando pelos processos, vocês sabem o quanto os avaliadores, né, o tempo todo estão ali apertando vocês e instigando para que vocês melhorem, né? 6. Demonstrar a prática de boa qualidade usando evidências concretas, incluindo publicação de dados comparativos e relativos à qualidade do atendimento. Então, publicar, né, trabalhos científicos, mostrar para as outras organizações, para as outras comunidades e até para outros países, dependendo de onde você vai publicar, quais são as melhores práticas que você implementou e estão dando certo. O que mais aqui? Auditorias, né, indicadores, fazer indicadores comparativos, ter benchmarking entre organizações e fornecer feedback para as auditorias. Muitas organizações hoje fazem auditorias, tanto internas quanto auditorias clínicas, identificam lá um monte de fragilidades, entregam um relatório para as áreas e só. Né? Não existe aquele momento de feedback, de eu como auditor clínico que tem uma expertise maior, né, em auditoria clínica, eu preciso contar para minha comissão de prontuários, para UTI, seja lá para quem
que eles estão fazendo essa prática de maneira inadequada, que o ideal seria fazer dessa maneira. Não adianta apenas informá-los, né? Como eu vou fazer essa informação e como eu vou equipá-los com estratégias de melhoria. Onde eu estou aqui? 7. Aprender com os outros. Compartilhar experiências e informações através de programas de desenvolvimento profissional contínuo e redes de aprendizagem. Quantos de vocês hoje estão integrados a redes? Não estou falando de rede, uma rede que tem vários hospitais, não é isso, mas, por exemplo, hoje a gente tem o GAFO, né, que é um grupo de avaliação de fornecedores, que integra vários hospitais no Brasil inteiro para juntos discutirem já há anos a avaliação de desempenho de fornecedores. Existem grupos relacionados a RH, né? Então, hospitais se integram para falar da gestão de pessoas, como que a gente pode melhorar, quais indicadores que um está gerenciando, etc. Então, construir essas redes de cooperação e comparar, né, realizar mais benchmarking, comparar as suas práticas com as dos outros, né, para que você melhore, isso também é uma boa prática de governança clínica, ok? 8, antepenúltimo. Estabelecer parceria com pacientes, incentivando maior participação do usuário e maior sensibilidade às necessidades do mesmo, através de pesquisas com pacientes. E aí vem o curso de hoje que o Christian Hart, que acho que está aqui, proveu hoje em São Paulo, falando da estruturação de escritórios de experiência do paciente. Coletar essas experiências e trabalhar melhorias em cima dessas experiências hoje é mandatório, tá? O que mais aqui? Pesquisas, falei, grupos de participação de pacientes, falamos até na outra PPO, e ferramentas que ajudem nesses processos, ok? 9, penúltima prática de governança clínica. Trabalhar em parcerias com outras disciplinas para as atividades de auditoria da prática assistencial e eventos de aprendizagem multiprofissional. Tá? Então, outras disciplinas significa... Será que a CCIH pode acompanhar uma ou outra auditoria assistencial que eu estou fazendo? Será que a comissão de curativos pode me ajudar lá na UTI, nas questões de auditoria clínica de pacientes com lesão por pressão? Então, o tempo todo a gente tem que estar chamando os experts, né? Os empoderados da ciência, daquele assunto, a participar das auditorias e fazer com que eles também nos ajudem nessas melhorias. A gente não costuma fazer isso, vamos ser bem verdadeiros. 10. E última prática da governança clínica. Criar uma cultura de aprender construtivamente com os erros. Desenvolver uma estrutura para identificar e lidar com o desempenho ruim e implementar programas de incentivo à qualidade. Aprender com os erros é algo que a gente também não faz muito nas nossas organizações. A gente ainda está um passo antes, que é esconder os erros, que é não admitir os erros, que é até tratar, faço lá análise de causa, implemento uma melhoria, mas eu dificilmente conto para minha organização os erros que estão acontecendo, a não ser que seja algo que ficou explícito. Por exemplo, o paciente pulou da janela, se suicidou dentro do meu hospital. Opa, não tem como eu esconder. Às vezes eu até escondo da mídia, né? Mas para os meus colaboradores eu não tenho como esconder. Então, aprender com esses erros. Então, se o paciente se suicidou nesta ala, eu vou manter as janelas da mesma forma? Eu preciso melhorar a estrutura da abertura dessas janelas, eu preciso garantir que exista um protocolo de prevenção de suicídio ativo nas áreas da minha organização. O que mais eu posso melhorar para aprender com esse erro e ele nunca mais aconteça? Como é que a família foi comunicada? Eu tenho ali um protocolo de disclosure, né? De saber como contar para a família um evento adverso grave como esse. Né? Então, é a partir de um erro, a partir de um evento, seja ele grave ou não, eu preciso aprender com ele, eu preciso disseminar esse aprendizado na minha organização e fazer com que esses erros não sejam reincidentes. Falei muito, hein? Uau! Bom, gente, acho que hoje foi aí um intensivão de conceitos relacionados à governança, a estresse e burnout e a cuidado integrado. Eu espero que vocês tenham baixado a PPO, é muito fácil, não só pelo link que tá ali nos banners do Instagram e do Facebook, mas também no nosso próprio site, você consegue ali baixar naquela aba
de cima você vai ver que tem um campinho para você baixar as PPOs, tá? Então www.ibis.med.br para você baixar não só essas 3, que é a 9, 10 e 11, mas todas as PPOs que a gente tem até agora, né? Desde assistência ao hemofílico, disclosure, atendimento às segundas vítimas, a gente tem um monte de temas muito bacanas. E são temas, como eu falei, que a gente não tem muita informação por aí. E a próxima PPO, a número 12, já está sendo construída. Eu ainda não posso falar como, quem e nem qual o assunto, mas é um assunto muito, muito específico que eu tenho certeza que vai agregar valor para muitos hospitais e muitos ambulatórios também, tá? Então, fiquem aí antenados, possivelmente finalzinho de agosto ou setembro a gente está lançando a próxima PPO. E enquanto isso, vocês suguem as informações dessas 3 que a gente lançou, lembrando que todas essas 3 foram construídas por todos os participantes do Master Labs, tá? O Master Labs que foi o nosso evento aí super bacana que aconteceu esse ano, um evento transformador, um evento prático, onde todo mundo colocou a mão na massa, e colocar a mão na massa significa também construir PPOs, tá? Práticas padrão ouro. Imprimam essas práticas padrão ouro, entreguem nas áreas da sua organização, disseminem esse link para os profissionais da sua organização, então disseminem ao máximo, porque essas práticas padrão ouro servem para todos, não só para organizações, como também para os colaboradores terem aí práticas baseadas em evidências nos temas que são interessantes, tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Vocês são ótimos, ficaram aqui até o final e hoje a gente falou muito. E a gente se vê na próxima segunda-feira com mais um tema muito legal pra gente abordar.